Olá, seja bem-vindo de volta à continuação da nossa série de vídeos devocionais baseados no livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou o Joel Neto, sou um amigo de Jesus e estou falando do meu escritório, na cidade de Atibaia, no interior do estado de São Paulo. E chego até você por meio do Instituto Jesus Cristo, este novo projeto idealizado pelo pastor Carlos Macor, ligado ao Ministério Permanecer em Cristo, e que certamente vai abençoar muitas pessoas ao redor do nosso país e também muitas igrejas. Hoje estamos terminando a semana 23 do devocional de Stanley Jones, O Caminho. Nós estamos no dia de sábado, então, o último dia da semana 23. Eu tive o privilégio de caminhar com vocês ao longo da semana 22 e agora também da semana 23. E o título que Stanley Jones dá para o sábado da semana 23 é o seguinte: futilidade vazia em meio à abundância. Sabemos que Stanley Jones está ao longo desta semana, a semana 23, trabalhando na temática dos recursos, dos bens, das posses, na relação com a nossa formação espiritual em Cristo Jesus. Então acompanhe comigo a leitura das palavras de Stanley Jones no sábado da semana 23. Diz assim: há dois impulsos na natureza humana. O primeiro, o respeito próprio, e o segundo, o respeito ao próximo. Se o respeito próprio estiver no controle, você será levado à futilidade vazia, por mais que você tenha acumulado coisas. Agora Jones vai nos contar uma ilustração. Um dos homens mais ricos desse século apareceu em uma reunião e disse, abre aspas para ele: dediquei tanto tempo e atenção àquilo com o qual realmente me importo muito pouco hoje, ou seja, o dinheiro. E tão pouco tempo às coisas que realmente me importam hoje, ou seja, as coisas espirituais. Fiz isso de tal forma que me pergunto se vivi com sabedoria. Fecha aspas para este homem rico. Jones continua dizendo: muitas pessoas passam a primeira metade da vida gastando saúde para ganhar dinheiro e a outra metade gastando riqueza para ganhar saúde. Muito interessante isso. Agora ele vai contar uma outra ilustração. O médico norte-americano, especialista em construção de hospitais, foi consultado por um comitê de Montevidéu, no Uruguai, sobre quanto ele cobraria para planejar um hospital para eles lá no Uruguai. Ele pediu então $100 mil, o valor pelo trabalho. O comitê então voltou a se reunir com o médico e informou das necessidades de sua pequena, porém grande república, e perguntou ao médico se ele faria o projeto como uma contribuição à amizade, sem cobrar nada. O médico disse que sim, que ele faria. O médico então construiu um dos hospitais mais maravilhosos do mundo e poupou ao Uruguai milhões de dólares. Agora este médico é amado pelos uruguaios, que levam seus visitantes, assim como me levaram, diz Stanley Jones, para ver o monumento ao homem, ao médico. O respeito próprio disse ao comitê do Uruguai: eu cobro $100 mil. O respeito ao próximo disse: eu farei por amor. Se o médico tivesse atendido ao primeiro motivo, o respeito próprio, já teria sido esquecido. Mas ele atendeu ao segundo, o respeito ao próximo, e não há como esquecê-lo. Há 20 anos, outra ilustração de Stanley Jones, as pessoas na Rússia estavam passando fome. Havia excesso de trigo então no meio oeste. O trigo foi doado aos russos, transportado gratuitamente por estradas de ferro e por navios e colocado em depósitos de cereais sem nada em troca. Essa atitude generosa, salvou os lavradores. Os preços que praticavam permaneceram altos. Salvou os russos da fome e deixou um depósito de boa vontade na alma de ambos os povos. Agora uma quarta ilustração. Um porteiro gemeu ao levantar minhas malas pesadas, diz Stanley Jones. O porteiro disse, abre aspas, o senhor carrega seu ouro consigo, não é? Fecha aspas.
Eu poderia ter dito sim. Meu ouro estava dentro de mim. Paz, harmonia, Deus, obedecer a Deus traz tudo isso. Stanley Jones encerra dizendo: um provérbio diz o seguinte: o que gastei eu tive, o que guardei perdi, o que dei ainda tenho. Que linda essas palavras e tão autoexplicativas para encerrarmos a semana 23. Ontem nós falamos que a questão das posses e dos bens está relacionada à pergunta se o nosso dinheiro, os nossos bens, os nossos recursos em nossas mãos terão futuro ou não. Se eles chegarão a lugares que nós nem iremos e a lugares que nem sequer conheceremos, chegando até pessoas que têm necessidades e abençoando e amando por meio da generosidade que só no caminho de Jesus encontramos. Quando olhamos para o Evangelho do nosso Senhor Jesus, para a Bíblia, nós vemos, por exemplo, no livro de 2 aos Coríntios, dizendo assim no capítulo de número 9, verso 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Isso me lembra muito a história do médico que Stanley Jones contou, que semeou generosidade no Uruguai, naquele país, e colheu uma imagem que nunca foi esquecida. Ele colheu coisas na relação dele com aquele povo, coisas que o dinheiro não pode mensurar. O texto também que acabei de ler diz assim, mais à frente no verso 11: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos. A palavra de Deus está nos dizendo que Deus tem planos de nos dar recursos. Deus quer nos fazer canais de bens, de posses, de recursos que tenham um futuro em nossas mãos. E qual é o futuro? O futuro é o caminho de Jesus, o caminho da generosidade, que leva as nossas posses a lugares que não chegaremos, a lugares que não conheceremos. Mas talvez você, olhando para esses conceitos, ouvindo essas palavras, pense o seguinte, que o que a palavra de Deus está dizendo é que nós seremos enriquecidos de todas as formas para que possamos ser generosos. Então, o assunto é ficar rico. Se dermos, receberemos. Não é isso. O assunto não é a riqueza. O assunto é a generosidade. A generosidade não está ligada à riqueza, mas a riqueza e o seu conceito está ligado à generosidade. Porque se voltarmos um pouco no texto de 2 aos Coríntios, no capítulo de número 8, logo no início, nós ouvimos a seguinte história. Paulo diz assim, o autor de 2 aos Coríntios: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, da região da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Aqui em 2 Coríntios nós vemos a história das igrejas da Macedônia que tinham muito dinheiro e por isso deram muito dinheiro às igrejas da Judéia que tinham necessidade, não é isso? Não, claro que não. O texto está nos dizendo que as igrejas da região da Macedônia viviam em extrema pobreza, mas eles transbordaram em alegria no meio da pobreza, suplicando insistentemente para que pudesse servir com as suas posses e com as suas próprias vidas, mesmo no meio de uma extrema pobreza. Percebe o que são posses e recursos que têm futuro? Não são posses e recursos que chegam com generosidade só porque temos riquezas, mas são posses e recursos que se tornam riquezas em nossas mãos, porque no caminho de Jesus temos generosidade. Não importa se é muito, como aquele médico rico que construiu um hospital no Uruguai, ou se é pouco, como os crentes da Macedônia que na extrema pobreza transbordaram de alegria e insistiram pelo direito e o privilégio de participar da ajuda às igrejas da Judéia. Este é o exemplo
do próprio Senhor Jesus Cristo a nós. Veja como no capítulo 8 de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai colocar Jesus como o exemplo, o referencial de tudo isso. Ele diz no versículo 9 do capítulo 8, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Sabe por que as igrejas da Macedônia insistiram para, no meio da pobreza, ofertar com alegria? Porque eles estavam no caminho que é Jesus, aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor a nós, para que por meio da pobreza dele, a generosidade dele, nos fizesse ricos. Não somos generosos porque temos recursos, mas os nossos recursos se tornam ferramentas poderosas nas mãos de Deus, sejam eles na extrema riqueza ou na extrema pobreza, porque no caminho de Jesus somos generosos. Então nossos bens, nossas posses têm futuro, porque chegam a lugares que nós não queremos, a lugares que nem sequer conheceremos. Veja como Jones termina essa devocional e essa semana orando. Ó Cristo, que disseste, eu sou a luz do mundo. Sabemos que ainda és a luz do mundo, especialmente a luz do mundo das coisas. Ajuda-me hoje a seguir o caminho e assim andarei na luz. Amém. Que essa seja a nossa oração. Jones termina citando Provérbios capítulo 11, verso 24, na afirmação do dia. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza, porque não fizeram das suas posses, dos seus bens, do seu dinheiro, algo que tem futuro no caminho de Jesus, que é o caminho da generosidade. Espero que essa devocional e as devocionais da semana 23 tenham te abençoado e que isso floresça na relação dos seus recursos com a sua espiritualidade. Que Deus te abençoe. Amanhã, outra pessoa da nossa equipe continuará a servir você por meio do Instituto Jesus Cristo com as devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Fique com Deus.